Olá, está começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista. E o tema do Unifra Entrevista desta semana aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET, é a liberdade de imprensa. E sobre este assunto, o Unifra Entrevista recebe como convidado do programa o professor Maurício Dias, que é professor do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor Maurício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui no Unifra Entrevista participando sobre este assunto com a gente. Obrigado, Jareta. Agradeço o convite, a oportunidade para falar sobre esse tema tão importante. Bem pertinente. E pertinente. Principalmente para a nossa área, né, professor? Claro, mas não só para a nossa área, para o público em geral, porque o público ele consome informação e isso, todos nós dependemos da informação. Então é um tema que toda a sociedade deveria se interessar. Perfeito. Professor, liberdade de imprensa, a gente pode aí buscar vários conceitos, mas há um, eu diria assim, que é universal. A capacidade de um indivíduo publicar e dispor de acesso à informação por meio de comunicação em massa, né, sem a interferência do Estado. Essa interferência, aliás, ela pode ocorrer dada a legislação. Mas será que realmente é isso que acontece no dia a dia, pelo que a gente verifica nos veículos de comunicação e tudo mais? Até aproveito para apresentar, o professor Maurício tem a experiência não só de ser professor universitário, de trabalhar como jornalista em uma instituição de ensino pública, né? E também por já ter feito assessoria de imprensa, professor Maurício, e também tinha trabalhado em veículos de comunicação. Então, quando a gente fala em liberdade de imprensa, ela existe de fato aqui no Brasil, na sua opinião? Ela existe, mas ela precisa melhorar. Até recentemente saiu um ranking do Repórteres Sem Fronteiras e comparando com o ranking do ano passado, esses dados são de 2016, o Brasil ele caiu, né, algumas posições. Então ele não está tão bem cotado assim, ele está considerado assim como um país um país sensível, ou seja, ele está no meio do caminho, ele não é um país tão bom para o exercício de jornalismo como, por exemplo, a Finlândia, que é considerado o país onde não existem empecilhos, né, para prática de jornalismo. Sim. Mas também ele não chega a ter condições tão extremas em lugares onde existe uma guerra civil como a Síria. Mas nossos dados estão um pouco próximos de lugares que lutam contra o narcotráfico, como o México, onde existe uma dificuldade, até um cerceamento, né, à informação, como, por exemplo, Cuba, né? Então, o Brasil ele tem problemas, sim, mas a gente precisa ampliar, eu acho que a ideia que se tem do que é a liberdade de imprensa. Ela não é apenas publicar, não é apenas tornar essa informação que já foi apurada acessível. A liberdade de imprensa ela tem a ver com a prática de jornalismo, com a prática de apuração, obter essa informação, o direito de ir e vir do jornalista. No ano passado a gente teve 7 jornalistas que morreram no Brasil em função do exercício. Entre aqueles que tiveram mais, as principais vítimas são aqueles que trabalham em mídias independentes, blogueiros. Então, onde eles tentam buscar aquilo que a mídia tradicional, corporativa, às vezes não está dando conta ou não se interessa por motivos políticos, econômicos. Perfeito, perfeito. Bom, quando a gente chega nessa situação, professor, a gente acaba falando do processo de repressão, né? Um processo que reprime a liberdade de imprensa e também de uma repressão à expressão do indivíduo. E aí a gente denomina censura, né? Eu aproveito para perguntar para o professor, no exercício da profissão, quando o senhor trabalhou em jornais, por exemplo, né? Ou até mesmo como assessor de comunicação, assim, em algum momento houve uma certa tentativa de censura ao seu trabalho, ou assim, o senhor percebeu que em algum momento poderia estar sendo censurado ou passivamente sendo censurado? Olha, de uma forma tão clara e tão direta, não. Mas eu gostaria de falar que a gente geralmente pensa em censura como sendo aquilo que é exercido por um órgão, por uma intervenção, algo muito claro e muito explícito, como foi num período
da ditadura militar, ali durante os anos 60 e 70, onde se houve redações inteiras que foram detidas, como a do Pasquim, onde matérias eram censuradas, não podiam ser publicadas, e existiam também formas de tentar se mostrar ao público que aquela matéria não estava ali, como, por exemplo, publicar uma receita, publicar um poema de Camões. Era uma maneira do Estadão dizer que ali tinha acontecido uma censura. Mas a censura hoje ela não acontece dessa maneira. Ela acontece muito mais a partir da autocensura, que é aquela censura que o próprio repórter tem e que o editor, que o próprio veículo tem. Ou seja, temas que são considerados tabus, fontes que não devem ser buscadas, abordagens que não devem ser feitas. Então, se a gente for pensar em termos de autocensura, sim, eu vivencio isso, né? Eu vi isso acontecer com colegas. Eu vi momentos em que determinadas fonte estava sendo consultada e aquilo ali havia um tipo de repreensão por parte do editor ou por parte de alguém dentro da redação, às vezes até por colegas. Isso às vezes não é feito por alguém que está hierarquicamente acima, mas existem práticas dentro da redação e que de alguém às vezes falar que tal tema não deve ser falado, tal pessoa não é considerada pertinente para ser consultada. Não é uma fonte, né? Não é uma fonte, às vezes sem ter uma explicação tão clara. Sim. Isso vai sendo perpetuado ao longo da cultura organizacional dessa redação. E pela sua experiência, o senhor vivenciou isso mais assim como assessor de comunicação, como repórter de jornal, daqui a pouco de rádio, de televisão? Como é que foi? Como repórter, né? Como assessor, eu acho que existe... na verdade, quando tu é assessor, tu tens um lado, né? Tu tem o lado do teu cliente. E caminha-se, eu acho que muito nessa linha tênue, né? Muito nessa linha tênue. Então, às vezes, tem determinados temas que nunca vão ser abordados porque não é de interesse do cliente. Perfeito. Mas aí não é uma questão de censura, é uma questão de ética até, né, de professor? Enquadramento, é uma questão de delimitação da atividade. Mas dentro da assessoria, bem pelo contrário, às vezes eu acho que se tem mais liberdade para poder se trabalhar, porque a lógica funciona de uma maneira diferente, a rotina é diferente, o deadline é diferente, não tem um deadline tão apertado e também não tem uma ânsia para que aquele produto se torne em algo rentável. Porque aquele produto representa a voz daquela organização, mas aquela organização não quer apenas colocar ela mesma, porque senão vai se tornar um veículo enfadonho, perfeito, algo que não vai atrair interesse. É aí que eu quero também introduzir outra pergunta, professor Maurício. Quando as empresas de comunicação colocam, né, o fazer jornalismo muito mais com o intuito econômico, muito mais com a preocupação política, de certa forma não é um estímulo à censura aí, de uma maneira disfarçada? Pode ocorrer. Não sei se o professor compartilha dessa opinião comigo. Olha, na verdade, existem aquilo que vão tomar assim, o Pierre Bourdieu, né? Que ele vai falar sobre o polo ideológico e o polo econômico. Então, toda a mídia tem esses dois polos, né? O primeiro polo seria o ideológico, que é o fazer jornalismo, que é a nossa ânsia, que está ligado ali com valores ligados à democracia, por exemplo, da gente trabalhar com o interesse público, da gente tentar mostrar aquela informação que não está pública, mas que ela precisa ser mostrada ao público. E o outro polo econômico, aquele jornal ele precisa ter uma sustentabilidade, precisa pagar os funcionários que estão ali e aquela empresa tem também um objetivo rentável. Então isso vai, toda mídia que toda mídia ela tem esse interesse econômico, com exceção, é claro, daquelas mídias independentes e que as pessoas acabam trabalhando por terem um interesse, por terem, às vezes, por quererem mostrar o seu trabalho, mas elas não estão pensando no lucro.
Isso... E sim na informação. E sim na informação. Às vezes, claro, também existem interesses aí. Essas mídias independentes, às vezes, estão ligadas a interesses de grupos, interesses de minorias, interesses de órgãos ativistas. Então, a gente também precisa ponderar esse outro lado. A liberdade de imprensa, professor, incentiva a manifestação de vários pensamentos. Isso é fato, né, para todo mundo. Mas há um momento em que a liberdade de imprensa extrapola e ela entra num campo, eu diria, perigoso, em que expõe a fonte ou transforma a informação em algo fútil daqui a pouco, em algo que não é de interesse público? Eu acredito que não, porque se acontecer isso é justamente por não ter ido na questão do interesse público ou por ter afetado outros direitos. O caso do direito, por exemplo, à intimidade, à privacidade, que são aquelas informações sobre celebridades, né? Então, se mostrar o íntimo de uma celebridade, alguma celebridade que está tendo um caso com uma outra pessoa e aquilo ali não é de interesse, as pessoas não conhecem. Embora há pessoas que consomem isso, né? Claro, existe o consumo dessa informação, mas aí a gente pode questionar, não existe um interesse público aí, é o interesse privado, é de uma pessoa, é a intimidade dela. Isso não interessa, a não ser que isso esteja afetando de alguma maneira o interesse público. Por exemplo, o caso de um político que se utiliza de recursos públicos para sair com uma amante. Um exemplo hipotético. Isso sim afetaria o interesse público, porque ele está usando o recurso um recurso público para fazer essa atividade. Perfeito. O papo tá bom, hein? Mas nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto. Na sequência, o Unifra Entrevista volta para falar mais sobre liberdade de imprensa com o professor Maurício Dias, professor do curso de jornalismo, que é o nosso convidado hoje aqui do Unifra Entrevista. 1 minuto e já estaremos de volta. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar a sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista. Muito obrigado para você que está também nos acompanhando, não só pelo canal 15 da NET, mas também pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Neste canal, aliás, na internet, você pode acompanhar não só o Unifra Entrevista, mas também outros programas aqui da TV Unifra. E o Unifra Entrevista desta semana fala sobre liberdade de imprensa. O convidado do programa é o professor Maurício Dias, que é professor do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez gentilmente agradecemos, professor, a presença aqui no programa. Nós estávamos falando sobre a questão de interesse público, né? A partir de que momento, daqui a pouco, a liberdade de imprensa ela pode ser exagerada. Na sua opinião, professor, existe mais liberdade de imprensa no rádio, na televisão, no jornal ou na internet? Se nós fôssemos fazer um apanhado geral de todos os veículos, né? Até um tempo atrás nós tínhamos no rádio, na televisão e no jornal, mas com o surgimento da internet, talvez seria ela o veículo em que mais encontramos, de certa forma, a liberdade de expressão e a própria liberdade de imprensa? Eu acho que sim, porque é uma característica da internet e justamente fazer com que as pessoas possam participar e também produzir conteúdo. Então, em função disso, na internet a gente não tem só as mídias tradicionais, a gente vai ter mídias independentes, mídias feitas pelo cidadão, a gente tem mídias que surgiram a partir de movimentos sociais. Um exemplo bastante conhecido é a Mídia Ninja, e é hoje um veículo que cresceu muito
principalmente no Facebook, ele tem um potencial de alcance e de engajamento muito maior do que qualquer mídia tradicional como Estadão, O Globo, Zero Hora. Então ela está muito acima de todos esses outros veículos em termos de alcance. O rádio, jornal e a televisão, eles já viveram momentos, digamos assim, de uma repressão, né? Principalmente na ditadura militar, professor. Mas e hoje, se a gente fosse colocar o rádio, o jornal e a televisão, deixando a internet de lado, o senhor acha que eles se encontram naquele patamar ideal, mesmo o Brasil ocupando posição, digamos assim, nada satisfatória em uma escala aí, né, entre 180 países aí, nós não atingimos nem a metade dessa escala. Dá para dizer que o rádio, o jornal e a televisão estariam num caminho certo quando o assunto é liberdade de imprensa e também liberdade de expressão? Acho que falta muito, e um dos problemas é a concentração de mídia. A gente tem muitas empresas que elas estão, todas elas, ainda controladas por grandes famílias, e essas famílias elas controlam quase que toda a grande comunicação de rádio, TV e também de mídia impressa no Brasil. Então isso ele vai dificultar, por exemplo, a democratização da informação, vai dificultar com que a gente tenha acesso a outros pontos de vista. Isso afeta sim a liberdade de imprensa, porque está sempre se dando a informação a partir de um determinado ponto de vista e de algumas fontes que são consultadas, e com isso se esquecem determinadas fontes, se deixam de lado vários assuntos. Cria-se a alienação do indivíduo, em outras palavras, não é, professor? Agora sim, uma coisa que é muito importante a gente explicar também neste programa, neste Unifra Entrevista, que é sobre a liberdade de imprensa, é a tal liberdade de expressão, porque uma coisa é a liberdade de imprensa, outra coisa é a liberdade de expressão, né, professor? A liberdade de expressão, ela vai no sentido de que são os direitos dos cidadãos. A liberdade de imprensa, ela está ligada à liberdade do fazer jornalístico, né, de quem faz, de quem leva a informação, muito geralmente em formato de notícia, mas em fazer, no caso, produzir o conteúdo jornalístico e levar ele por meio de veículos de comunicação de massa. Liberdade de expressão agora, não querendo fugir um pouco do tema do programa, mas fugindo só um pouquinho. A gente tem isso à vontade, eu diria assim, no Brasil? Me parece que não, professor, mas eu quero saber a sua opinião primeiro. A liberdade de expressão é, na verdade, algo muito mais amplo do que a liberdade de imprensa, porque ela toca o uso que o indivíduo faz, as escolhas que ele faz. Então, existe na verdade, uma transformação, né, de valores da sociedade. Acredito que a gente evoluiu muito em termos culturais e sociais, mas a gente ainda pode melhorar nisso. Se a gente for pensar, por exemplo, que a liberdade de expressão tem a ver com as escolhas que as pessoas fazem, por exemplo, de fazerem uma tatuagem, um piercing, de pintarem um cabelo, de irem a determinados lugares, o direito de ir e vir também está associado a isso. Então a gente tem sim uma liberdade de expressão. Agora, ela é plena? Não, ela pode melhorar. Se a gente for pensar, por exemplo, de cerceamento, essa liberdade de expressão, que seriam produções que o sujeito faz. Em São Paulo a gente teve um exemplo aí do governo Dória, por exemplo, de tentar limpar todos os muros da cidade, deixar a cidade toda cinza, tirar o grafite e tirar a pichação. O grafite, em alguns lugares, ele é uma expressão da cultura, ele é uma liberdade de expressão, é uma manifestação cultural e artística. Existe um lugar muito conhecido lá em São Paulo, que é o Beco do Batman, onde existem vários grafites lá. E um dos moradores também decidiu, em função de toda a campanha do Dória, fazer também a sua pintura do muro, deixou ele totalmente cinza. Aí a gente vê que existe um cerceamento da liberdade de expressão, né? Embora, claro, a casa é do sujeito, ela é particular, mas a gente tem que pensar no contexto. A casa, o muro daquela casa fazia parte de um ambiente onde as pessoas iam lá para consumirem, para terem contato com aquele tipo de expressão. Sim.
Exatamente. Professor, pegando estatisticamente agora, falando, como a gente estava citando, a organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou recentemente um dado e que coloca o Brasil na 103ª posição no ranking de países aí, né, sobre liberdade de imprensa, agora já nesse começo do ano, né, 2017. É uma lista composta por 180 países. Mas será que a gente é tão censurado aqui assim no Brasil? Eu aproveito, antes da sua resposta, para dizer que um pouquinho sobre a liberdade de expressão. Eu acho que sim, muitas vezes quando a gente manifesta nossa liberdade de expressão, a gente recebe muita censura, assim, até justamente pelo ponto de vista diferenciado que nós temos, nós vivemos uma democracia. Agora, quando a gente fala de liberdade de imprensa, professor, e aparecer num ranking na 103ª posição, entre 180 países, né? Será que o Brasil é de fato um país violento contra os jornalistas, na sua opinião? Não é que, na verdade, esse ranking vai levar em consideração várias outras questões. Então, não é só a violência. Então, o que conta aí são, por exemplo, os 7 assassinatos que aconteceram, né, o ano passado. Então, e esses assassinatos ligados ao exercício da profissão. Então, está diretamente ligado com uma ameaça à liberdade de imprensa. Mas a gente tem que pensar também no acesso à informação. Quantos jornalistas não chegam em determinados lugares e não conseguem obter a informação por terem, em algum momento, essa informação ela é cerceada. A gente pode pensar, por exemplo, na Lei de Acesso à Informação, que é algo que é público e que também ajuda, né, o exercício da prática de jornalismo, e também ela torna pública essa informação para a sociedade em geral. Ela não é bem cumprida, né, por nenhum dos poderes. Se a gente for pensar nas prefeituras, né, as prefeituras do Rio Grande do Sul, boa parte delas não atende plenamente a Lei de Acesso à Informação. E nem faz questão também, né, professor? Então aí a gente vê, tem informações que estão sendo, como que eu vou dizer? Tem informações que omitidas, que estão sendo omitidas do público, né? E que deveriam vir a público, como desde orçamento, distribuição de renda, qual a fonte de renda que vem para cada esfera do município, para cada área, para cada pasta. Isso não está claro. Sim, podem estar fazendo meio que um modelo à europeia. E por que eu digo um modelo à europeia? Porque nos últimos anos, os países da Europa criaram várias leis lá contra a liberdade de imprensa, cerceando. A França, por exemplo, é um desses países. Eu diria assim, professor, e até perguntaria para o professor, nós passamos por um momento em que a imprensa ela está desacreditada? Eu acho que a imprensa tradicional ela está desacreditada. Aqui no Brasil e acho que no mundo inteiro ela passa por uma crise, mas aqui no Brasil em especial em função do momento que a gente está vivendo, que tem um momento que não é só uma crise da imprensa, mas é um momento de crise da política e crise dos outros poderes, né, do poder legislativo, do executivo e do judiciário. E se a gente for pensar que a imprensa foi durante muito tempo considerado o quarto poder, que era aquele que deveria vigiar os outros três, ela não está fazendo isso muito bem. O senhor acha que ela deixou de ser o quarto poder? Ela deixou de ser o quarto poder há muito tempo. Por quê? Porque ela não... Primeiro porque ela tem deixado de apurar. Ela está divulgando informações que são produzidas por órgãos, ou seja, ela está fazendo um trabalho muito mais de assessoria de imprensa, de relações públicas. E quando ela está, por exemplo, todo esse conjunto que a gente tem de delações que são feitas, a imprensa deveria investigar se isso é verdade ou não. Por que se divulgar antes de apurar essa informação se aquilo ali é verdade? Então, não é porque estão acontecendo falhas em determinados campos que a imprensa precisa repassar essas falhas. Ou senão a gente vai acabar acontecendo um outro caso como foi da Escola Base, que é um caso emblemático para o jornalismo, inclusive até mesmo para a questão do cerceamento, para a gente discutir questões éticas, porque foi um caso onde a polícia errou, a polícia repassou informações que ela não tinha
checado, não tinha verificado e acusou determinadas pessoas, um grupo de pessoas que estavam ligadas a uma escola infantil e que foram acusados de crimes sexuais. Os crimes sexuais nunca aconteceram, não foram provados, mas a imprensa do Brasil inteiro repercutiu isso. Poucos foram lá e tentaram contradizer isso, tentaram ouvir as pessoas que estavam sendo condenadas. Então, por isso que eu acho que é muito temeroso quando a gente tem um conjunto de críticas ou de condenações de determinadas pessoas ou entidades sem tentar ouvir essas pessoas, Excelente. sem tentar buscar provas para dizer que realmente elas são culpadas. Perfeito. Nosso tempo está acabando, professor. Mas rapidamente eu só quero assim uma rápida palavra. A maneira para acabar com essa fase, então, de a imprensa não ser tão acreditada, ou seja, essa desacreditação à imprensa é apurando, aumentando a apuração cada vez mais. Perfeito. Em primeiro lugar, apurando. Em segundo lugar, ela começar a ampliar também o espectro de temas que ela tem dado conta e começar a ouvir outras fontes, né? Não ficar só nas fontes oficiais, não ficar sempre nas mesmas pessoas dando entrevistas. Perfeito. Professor Maurício Dias, professor do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano, o nosso convidado de hoje do programa Unifra Entrevista, que falou sobre liberdade de imprensa. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela participação aqui no programa. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. O Unifra Entrevista volta na próxima semana com um novo assunto. Você pode acompanhar este programa na íntegra nas reprises do Unifra Entrevista aqui no canal 15 da NET ou ainda no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.